Olá, olá, 23 de junho de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de pessoas com novo coronavírus e Maranhão registra mais de 70 mil casos confirmados. Atendimentos presenciais voltam a acontecer na rede pública da Grande São Luís. Números da vergonha, servidores públicos do Maranhão são os que mais receberam de forma indevida auxílio emergencial durante a pandemia. A Assembleia Legislativa volta a realizar sessões presenciais e Senado vota hoje adiamento das eleições de outubro. Veja ainda detalhes da Semana Nacional e Estadual de Políticas sobre Drogas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, é hora de levantar da cama quem ainda não levantou, é hora de seguir em frente quem já está de pé, está começando mais um dia, hoje é terça-feira, gente, são 7 horas e mais um minuto, tudo de bom para você que acompanha o nosso Bom Dia Maranhão em todo o estado, nessa audiência que só cresce e a gente aqui só agradece, valeu demais e a gente está junto outra vez até às 8 horas da manhã, prometo para você, muita informação, a informação aqui não para até às 8 quando chega o primeiro impacto, tá bom? A gente começa o programa hoje com uma notícia nada agradável, não é? Na verdade, é uma notícia vergonhosa. Um levantamento aponta que o Maranhão é o estado em que mais servidores públicos receberam de forma indevida, criminosa, o auxílio emergencial do governo federal nesse período de pandemia. O prejuízo chega a mais de 60 milhões de reais aos cofres públicos. Vamos ver na reportagem de Hugo Viegas e Wellington Barros. São cerca de 84 mil os servidores públicos estaduais e municipais do Maranhão que receberam de forma indevida o auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo federal para reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus. Um prejuízo de mais de 60 milhões de reais aos cofres públicos. Para chegar a esses números, tanto a Controladoria Geral da União quanto o Tribunal de Contas do Estado cruzaram informações como folhas de pagamento de Estado e prefeituras. Nós, como recebemos mensalmente todas as folhas de pagamento de servidores públicos e pensionistas e aposentados de todos os órgãos estaduais e municipais, nós agregamos isso num grande arquivo eletrônico e encaminhamos para a CGU para que ela faça o cruzamento. Desse cruzamento, ela evidenciou esses mais de 80 mil casos. O levantamento coloca o Maranhão como recordista em relação à possível irregularidade em todo o país. Uma ferramenta está sendo desenvolvida para disponibilizar os casos para os respectivos gestores. O secretário de Fiscalização do TCE explica que cada caso precisa ser avaliado. Os servidores sequer estão sabendo que receberam esse auxílio. Por quê? Porque pode ter sido feito cadastros indevidos, como existe a possibilidade de dados do Bolsa Família, que alguns servidores são beneficiários, terem migrados para essa plataforma. Alguns pensionistas que se encontram em situação de vulnerabilidade, eles precisam ter ciência para exercer seu contraditório, já que a competência é federal desses recursos. Como foi dito na reportagem, cada caso é um caso, né? O que é condenável, claro, é o uso indevido dessa alternativa, né, de tentar esse auxílio se você não precisa desse auxílio. Se isso acontece de um lado, falta na ponta para aquele que realmente precisa desse benefício, né, gente? Eu falava aqui durante o programa que não tinha nomes nem dados, senão a gente denunciaria, porque é nossa função fazer isso como cidadão, não só como jornalista, mas como cidadão. Mas muita gente que recebeu de forma indevida, quem está em casa assistindo a gente agora sabe, né, conhece algum caso, infelizmente, pessoas que receberam de forma indevida esse recurso, esse auxílio tão importante para as pessoas nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia, não é? Os casos vão ser investigados, claro. Já tive informação, inclusive, aqui que tem um portal onde as pessoas podem devolver já o dinheiro, inclusive, né? Que aqueles que pegaram de forma irregular, aqueles que fizeram a solicitação de forma irregular. Então, consciência acima de tudo, vamos cumprir cada um com o seu dever, né? E, acima de tudo, pensar no outro, né? São 7 horas e mais 4 minutos, 7 e 4. O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de pessoas com o novo coronavírus. Nós vamos atualizar os números locais e nacionais com o Eduardo Ericeira, que está comigo aqui. Eduardo, bom dia.
Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima terça-feira a todos. A gente atualiza aqui, começando pelos dados nacionais. O Brasil teve nas últimas 24 horas, segundo o relatório do Ministério da Saúde, 654 novos óbitos, novas mortes aí registradas, pessoas que perderam a vida, perderam a luta para a Covid-19, 654 pessoas. Isso só nas últimas 24 horas. O número de óbitos agora é de 51.217, aí desde quando teve início a pandemia aqui no país. Mais de 51 pessoas perderam a vida, infelizmente, aí que foram infectadas pela Covid-19. O balanço também mostrou 21.432 novos casos do novo coronavírus, isso só nas últimas 24 horas, porque o número de casos confirmados, isso aí, claro, reunindo pessoas recuperadas, óbitos e também pessoas que estão atualmente infectadas, ativas, como o relatório identifica, ultrapassa a marca de 1.100.000 pessoas que foram infectadas. 1.106.470 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus, segundo o último relatório do Ministério da Saúde. 483.550 pessoas estão ativas atualmente, estão infectadas ou cumprindo isolamento domiciliar ou estão em um leito de hospital, estão hospitalizadas. É uma quantidade muito elevada ainda, quase 500.000 pessoas, quase 500 mil de pessoas estão aí infectadas pelo novo coronavírus ativamente, segundo o Ministério da Saúde. O número também de recuperados ultrapassa 500 mil, número bastante favorável. 571.649 pessoas conseguiram se recuperar. Há ainda 3.912 mortes que estão sob investigação. E isso vale lembrar porque nas últimas 24 horas, agora vindo já aqui para os dados locais, foram quase 40 mortes que foram registradas aqui no estado do Maranhão, mas a gente lembra que, por exemplo, o Ministério da Saúde tem quase 4.000 mortes que estão sob investigação. Aqui no Maranhão também, assim como nos outros estados, as secretarias só podem confirmar a questão do óbito, mesmo após a pessoa morrer, após sair o resultado desse teste que a pessoa realiza. Às vezes a pessoa realiza o teste e infelizmente acaba não sobrevivendo, a infectada acaba não sobrevivendo, só que o resultado só sai depois. Não quer dizer que quase 40 pessoas perderam a vida, morreram nas últimas 24 horas. Isso é um número que é confirmado, que é repassado aí dentro de um processo de transparência pela Secretaria Estadual de Saúde, como deve ser feito pelas demais secretarias e também pelo Ministério da Saúde. No Maranhão, já são 70.689 casos confirmados, casos ativos 21.153, óbitos chegou a 1.760 óbitos aqui no estado do Maranhão e recuperados também um número bem satisfatório, bem mais elevado do que atualmente o número de pessoas infectadas. 47.776 pessoas conseguiram se recuperar. Nas últimas 24 horas, 25 novos casos na Grande Ilha de São Luís, onde já acontece o processo de flexibilização, mas a gente aí segue afirmando, segundo os próprios especialistas, não pode baixar a guarda, é preciso ainda seguir as recomendações, principalmente as pessoas que já estão mais deixando as suas casas, utilizar a máscara e manter o distanciamento social, evitar aglomerações e, claro, também esse processo de higienização. 10 novos casos em Imperatriz e 595 novos casos no interior do estado, fora a região metropolitana e a cidade de Imperatriz. O Maranhão já ultrapassou quase 137 mil testes realizados, 136.689 testes realizados, quase 137 mil testes, o que permite aí medidas preventivas, medidas de combate à pandemia. Quanto mais se testa, mais você tem aí uma realidade verdadeira de como está a pandemia no seu estado, como está a situação no seu estado, nesse caso aqui no estado do Maranhão. A ocupação de leitos, só para encerrar, Adalberto, quase 87% de leitos de UTI aqui na Grande Ilha de São Luís, ainda é um número considerado bastante elevado, por conta disso que é fundamental seguir as recomendações sanitárias. Pouco mais de 38% de ocupação em leito de enfermaria. No município de Imperatriz, mais de 72% de ocupação de leitos de UTI e também de leitos de enfermaria, os dois acima de 72%. E nas demais regiões, 80% de ocupação no leitos de UTI e mais de 67%, quase 68% de leitos de enfermaria espalhados aí pelo interior do estado. É uma quantidade ainda bastante elevada, fora os leitos de enfermaria aqui na Grande Ilha, todos ultrapassando a marca aí de 65%, 67%, então por conta disso ainda é muito importante, fundamental seguir as recomendações. A gente volta com você, Adalberto Melo, daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Eduardo, você volta já já. Você que acompanha o nosso programa nas redes sociais, o nosso abraço, obrigado aos amigos que acompanham a nossa programação, aí em Imperatriz, em Caxias e também com a gente aqui nas redes sociais, pelo Facebook. Você compartilha com os amigos também, muita informação logo cedinho, né? São 7 horas e mais 10 minutos. Faça como o Hudson Pereira,
que está aqui em São Luís, no bairro da Liberdade. O Evandro dos Santos está com a gente também, lá no Facebook, no Instagram. Você acompanha a nossa programação nas nossas plataformas digitais. Olha, aos poucos, ainda bem, né? O atendimento presencial na rede pública de saúde da Grande São Luís está sendo retomado. Alguns procedimentos, como cirurgias eletivas e exames, já podem ser agendados, mas a capacidade de atendimento está reduzida por recomendação das autoridades sanitárias. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os atendimentos presenciais estão sendo retomados de forma gradual nas policlínicas do Diamante, Vila Luizão, nos hospitais Carlos Macieira, Nina Rodrigues e Juvencio Matos e também nos hospitais do Câncer e de Traumatologia e Ortopedia. Essa liberação de ambulatório, de capacidade é avaliada por uma comissão técnica formada por 6 infectologistas em que avaliam justamente essa retomada de cirurgias eletivas, de ambulatório, e isso é feito todos os dias e a cada 15 dias é reavaliada a possibilidade de aumentar esse fluxo ou diminuir. E quem faz essa avaliação é a comissão de infectologistas. Os exames laboratoriais também já estão retornando de forma gradual e os atendimentos estão sendo feitos inicialmente para quem já tinha realizado o agendamento. A capacidade de atendimento nesse primeiro momento será reduzida para 40%. As consultas serão realizadas em horários diferenciados para que se possa evitar aglomerações. No caso das cirurgias eletivas, os pacientes deverão passar por testes da Covid-19 antes de qualquer procedimento. Essas medidas estão sendo adotadas somente na Grande Ilha. No interior do estado, os atendimentos ainda estão todos voltados para casos de pacientes com Covid-19. No interior do estado, a nossa atenção é voltada integralmente ao atendimento a esses pacientes, porque lá a gente ainda tem uma demanda muito grande. Já na capital a gente tem uma situação mais controlada, mas isso não quer dizer que passou a Covid, mas a gente tem uma situação que nos permite avaliar essa situação, de abrir ambulatório, de voltar com as cirurgias eletivas, de acordo com a demanda que a gente tem hoje. Nós vamos ver agora como é que foi a reabertura das academias aqui na capital maranhense. Uma série de medidas sanitárias, tanto para os estabelecimentos quanto para os alunos, foram adotadas. Victor estava ansioso para retomar os treinos e, embora soubesse que esse recomeço seria marcado por novos hábitos, ele se surpreendeu com as medidas sanitárias adotadas pelos estabelecimentos ao chegar na academia na manhã desta segunda-feira. Eu não esperava que seria tanto processo, mas eu estou me sentindo seguro na academia e estou com muita vontade de voltar, porque malhar em casa já deu minha cota. Fechadas desde o mês de março, as academias tiveram autorização para retomar as atividades desde que obedecendo a um rigoroso protocolo específico para a atividade. Entre as medidas obrigatórias estão o uso de máscaras por colaboradores e alunos, aferição de temperatura na entrada e redução do número de pessoas no ambiente. O decreto governamental estabelece a ocupação de uma pessoa para cada 4 metros quadrados, incluindo usuários e funcionários. Nesta academia em São Luís, os alunos recebem sacos plásticos para guardar objetos pessoais e o atendimento está sendo feito via agendamento. O estabelecimento também reforçou a higienização com produtos específicos para o coronavírus. Em um local onde é proibido ficar parado, a quarentena serviu para treinar colaboradores e se adequar ao novo normal e garantir aos clientes que vêm à academia, afinal de contas, em busca de bem-estar físico e saúde. A gente está com material de desinfecção disponível para todos os alunos, seguindo o preceito de distanciamento social. A gente está trabalhando também só com um aluno por cada 4 metros quadrados. Reposicionamos nossas máquinas também para estarem numa distância segura de 1,5 metro entre uma máquina e outra. Treinamos toda a nossa equipe, isso foi o mais importante. Todos os personal trainers, nossos funcionários, colaboradores, eles estão bem treinados e sabendo o papel de cada um e como cada um tem que atuar. Tanto na fiscalização para que o protocolo aconteça, como também para que não ocorra nenhum ponto de transmissão e nenhum ponto de infecção dentro da academia. Apesar das medidas de segurança, as academias ainda não retomaram os atendimentos a idosos e pessoas do grupo de risco, públicos mais vulneráveis às complicações da Covid-19. Para quem já pode retomar os treinos, a reabertura das academias parece dar fim não só ao isolamento social,
mas o início de uma nova série no jeito de viver. A limitação de pessoas e o procedimento de higiene antes me dá segurança para malhar bem e voltar à minha rotina em si, mais normal. São 7h15 e saúde é o que interessa. Em primeiro lugar, saúde, né, gente? Então, que bom que as coisas estão voltando ao seu normal. Já tivemos a reabertura das academias, portanto, no dia de ontem, e a gente acompanhou e mostrou na reportagem para você. Lá em Imperatriz, uma pesquisa identifica os impactos que a pandemia tem causado no trabalho e na renda das famílias. Vamos ver. Ao todo, são 12 sinais indagados pelos pesquisadores do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o objetivo de analisar os impactos que a pandemia tem causado no trabalho e na renda das famílias. A pesquisa, que começou em maio, já contabilizou 15 milhões de pessoas que se afastaram do trabalho por causa do coronavírus. Essa pesquisa ela tem o objetivo de analisar os impactos da pandemia do coronavírus no trabalho e na renda das famílias brasileiras. Também verifica a incidência de sintomas gripais da população. Verificamos 12 sintomas, tosse, gripe, febre, diarreia e outros comuns da pandemia do coronavírus. Verificamos também quais foram as medidas que a população tomou ao ser vitimada por esses sintomas. Na pesquisa chamada de PNAD Covid-19, feita em parceria com o Ministério da Saúde, só em Imperatriz já foram mais de 1.200 famílias entrevistadas mensalmente e que serão entrevistadas novamente no mês seguinte. O estudo, feito por telefone, dura em média 10 minutos. Haverá divulgações semanais. As divulgações semanais serão para o nível geográfico Brasil e grandes regiões, e teremos divulgações mensais, que são para as unidades da federação. No dia 16, que tivemos, foi a primeira divulgação em nível de Brasil. Dia 24/6, próxima quarta-feira, nessa quarta-feira, e estaremos divulgando informações dos estados, informações menorizadas dos estados. A título de informação, na divulgação que a gente fez no dia 16, a gente constatou que quase 15 milhões de pessoas estavam afastadas do trabalho por conta das medidas de distanciamento social em todo o país. Todas as informações alcançadas durante a pesquisa determinam uma série de políticas públicas, como a retomada da economia, e vai ser realizada enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Da região Tocantina para a região dos Cocais, em Caxias, a Câmara de Vereadores criou uma comissão para acompanhar as políticas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Os vereadores visitaram hospitais e apuraram denúncias. Vereadores que integram a Comissão Especial de Covid-19, criada para acompanhar as ações e gastos do município no combate à pandemia do novo coronavírus, realizaram uma visita técnica às instalações da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Pirajá. Eu pedi para ir no almoxarifado, olhar os EPIs, olhar os kits de medicação, se realmente está tendo, se estão dando kit de medicamento, e também os testes rápidos. Mas ele disse que não poderia, eu não poderia entrar, olhar o almoxarifado. Mas eu até falei, olha, eu sou enfermeira, eu sei me comportar, como andar aqui na UPA. Mas mesmo dessa forma não deixaram ir no almoxarifado. Para a nossa surpresa, para a nossa tristeza, nós constatamos aquilo que a população de Caxias vem denunciando diariamente. Um descaso, falta de medicamentos, falta de EPIs. Para cá são encaminhados pacientes que precisam de UTI ou de leitos de enfermaria. Aqui também são realizados testes de Covid-19. Mas a realidade, segundo os membros da Comissão Especial da Câmara de Vereadores, é bem diferente. Os leitos clínicos e de UTI, que deveriam receber pacientes infectados, não estão funcionando na sua totalidade. Cada dia mais o agravo dessa doença, nós sabemos que ainda vai ter muitos casos, e muitos desses casos podem precisar vir até UTI. E já que a gente foi habilitada, vamos agilizar, prefeito, e vamos trabalhar. No papel, tudo bonito, tudo bem feito, mas na verdade,
o que nós constatamos é que a UTI não está funcionando, que está faltando mais testes, que está faltando mais medicamentos. Quer dizer, está faltando mais respeito com o povo de Caxias. A equipe de jornalismo entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Saúde do município para falar sobre a denúncia citada na reportagem, mas até o momento não obteve resposta. Confira agora o nosso giro de notícias. A Receita Federal abre hoje às 9 horas consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. Mais de 3 milhões de contribuintes receberão quase 6 bilhões do lote de maior valor já registrado. O pagamento será dia 30 de junho. Desse valor total, mais de 3 bilhões são para contribuintes com direito à prioridade no recebimento. 54.047 contribuintes acima de 80 anos e mais de 1.100.000 contribuintes entre 60 e 79 anos. Foram contemplados ainda mais de 1 milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 4 de março. A Prefeitura de São Luís deu início ao pagamento da terceira parcela do Auxílio Renda. Para evitar aglomerações na rede bancária, o benefício será disponibilizado por ordem alfabética e em dias diferentes. Hoje será destinado aos beneficiários dos nomes iniciados em B e C. O cronograma segue até o dia 3 de julho. A iniciativa beneficia cerca de 12 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. O governo do estado e a Prefeitura de Pasto Lumiar inauguram hoje a primeira unidade de pronto atendimento do município. O novo serviço será referência para atendimento de urgência, reforçando o combate à Covid-19. A unidade vai funcionar como UPA tipo 3, que possui capacidade de atendimento médio de até 350 pacientes por dia e vai oferecer atendimentos clínicos ambulatoriais, exames de raio-x, além de contar com 28 leitos, entre clínicos, UTIs e observação infantil. Um abraço para você que acompanha a gente pelas redes sociais. O Leonardo Oliveira está em Carutapera, também o Bernardo Costa está com a gente, o Júlio Costa e ainda a Suriel Kelívia está com a gente, ligada também nas redes sociais. Então compartilhe com os amigos aí, acompanhe o Bom Dia. No próximo bloco, o Silvão Alves fala sobre segurança com destaque para a elucidação daquele duplo feminicídio ocorrido aqui na capital. E mais, o Ministério Público realiza campanha para a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas aqui no estado. São 7h22, um instante só. São 7h25 de volta já ao Bom Dia Maranhão nessa terça-feira. E como é que está o trânsito aqui na capital, hein? A vida vai voltando aos poucos ao normal e o trânsito também, né, gente? Aí vai tendo aquelas complicações. Vamos ver como é que tá? A gente começa com a Avenida Guajajaras. Por enquanto, o trânsito tranquilo nesse ponto da cidade. Aí você vê que os carros estão saindo da Avenida Lourenço Vieira da Silva, o pessoal que vem ali do bairro do São Cristóvão e adjacentes, mas está tranquilo, nenhum ponto de interrupção, de lentidão e não há também registro de acidentes. Só ainda há pouco o motociclista, você viu, fez aí uma operação irregular, passou por cima do canteiro para fazer um retorno aí, que é proibido, inclusive, e as câmeras estão flagrando, provavelmente vai receber em casa uma multa nada agradável, né? Em especial nesses dias aí já com tanto problema para a gente ter que administrar. Guajajaras, portanto, com trânsito tranquilo. Agora, Bacanga. Aí está a Avenida dos Portugueses, a um braço da BR-135 à direita, sentido Centro-Bacanga. No sentido contrário, o volume é maior nesse instante, pelo menos é o que as imagens mostram, mas sem registro de acidentes nesse ponto também. Vamos para o segundo ponto? Esse é um ponto, uma câmera colocada aí de forma estratégica ali na Capela de São Pedro, ali naquela região, né? Vamos para onde? Para o Roque Santeiro agora ali? Antigo Roque Santeiro? Vamos para a Avenida Jerônimo de Albuquerque. Olha como é que está o trânsito, já bem carregado no sentido Angelim, Coab, Centro. Quem está se deslocando para Coama também. A gente não tem nenhuma informação sobre registro de acidentes nesse ponto, que já deixaria, claro, aí o trânsito mais lento, mas isso não acontece nesse instante, eu repito. Daniel de Latouche com Holandeses, só aqui no Bom Dia você tem imagens em tempo real, imagens de agora, em tempo real, a Avenida Daniel de Latouche com Holandeses, é aquele retorno ali, a pista da esquerda, aí, os carros que estão vindo do Araçagi, do Olho d'Água, né? Mas por enquanto, tranquilo o trânsito nesse ponto da cidade também. Vai fluindo o trânsito na capital de todos os maranhenses. A gente agradece aqui a parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a SMTT, que faz esse monitoramento em tempo real. 7h27, nós vamos agora falar de segurança com Silvão Alves. E a gente começa, Silvão, falando daquele duplo homicídio, no caso da elucidação desse crime. É um crime que chocou realmente todos nós, pela forma como aconteceu, enfim, qualquer
crime chama a atenção, mas esse em especial pelas características, né, Silvan? Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. E o crime está elucidado, de acordo com o Departamento de Feminicídio, que é um departamento atrelado à Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. O mandante teria sido o seu Geraldo, empresário, que foi preso nesse final de semana em Imperatriz, deve estar chegando hoje a São Luís. E o acusado de executar teria sido esse homem aí, que é o Buiú. Né? Ele que trabalhava numa obra bem ali ao lado da casa, tem uma obra em andamento. Ele trabalhava como pedreiro nessa obra aí, portanto, uma pessoa de confiança da casa, porque ele tirava o entulho e passava o material de construção por dentro da casa da Dona Graça. Então, ele chegou, inclusive, a ganhar alguns presentes, como a micro-ondas, um liquidificador que ela deu para ele, roupas e etc. Né? E esse homem aí. O assassinato teria sido encomendado a R$5.000, né? De acordo com o que o próprio Buiú confessou, e ele teria asfixiado a Dona Graça, que foi amarrada e amordaçada, e depois matou a Thalita com golpes na cabeça, né, o que provocou o traumatismo crânioencefálico. Há uma terceira pessoa, Adalberto, que é o mestre de obras, que teria sido o intermediário, ele que fez a ligação entre o executor e o mandante. Né? Esse mestre de obras também já está preso. Ele conta com riqueza de detalhes, esse Buiú, inclusive ele tem 3 passagens pelo sistema penitenciário já, embora estivesse por aí trabalhando como pedreiro. Né? Ele tinha 3 passagens já, além dessa que agora ele acaba de concluir. Ele disse com riqueza de detalhes que o plano feito, elaborado, era que no final, por isso que ele teria colocado os corpos no carro, que era para tocar fogo no carro e assim acabar todos os indícios. Também havia um outro projeto que, segundo ele, não teve coragem de executar, que era botar os corpos na cozinha, acender uma vela e abrir o gás, o que provocaria uma explosão, um incêndio, e aí apagaria os vestígios. Segundo ele não teve coragem de executar essa segunda fase do plano, né? E aí por isso ele pegou os aparelhos de telefone e celular, saiu até ser preso agora por determinação da Justiça pelo pessoal do Departamento de Feminicídios. Lamentável. Silvan, policiais militares conseguiram fazer um salvamento de uma criança, onde foi? Foi lá no Paranã, o pessoal do Grupo Garra, que é o grupo do motorizado lá do 22º Batalhão da Polícia Militar. Essa criança aí, ela está com poucos dias de nascida, a mãe estava desesperada, a criança acabou se engasgando e a guarnição foi chamada. Como eles acionaram o SAMU demorou, o policial Alisson, que é esse que aparece aí segurando o bebê. Claro que convém ressaltar que todos os policiais eles têm treinamento. Para primeiros socorros, e aí ele fez os procedimentos e acabou, a criança voltou a respirar, né, para alívio dos pais e dos próprios policiais, a criança voltou a respirar e depois só foi levada para uma unidade de saúde só para que os médicos pudessem fazer uma avaliação da criança. Então, outro dia mesmo a gente mostrava uma outra atitude como essa, e essas estão sempre acontecendo, né, do pessoal do Batalhão Tiradentes, conforme a gente mostrou aqui, que foi um caso de uma criança também que tinha se engasgado com leite materno e foi salva com a ajuda do pessoal dos policiais do Batalhão Tiradentes. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, cedinho, Bandeira 2 aqui na TV Difusora com toda a sua equipe. São 7h31, 7h31. O mundo ainda está impactado com episódios racistas ocorridos recentemente, como a morte por asfixia de George Floyd nos Estados Unidos após uma abordagem policial criminosa. Mas a violência no Brasil, historicamente, tem cor. Em alguns episódios, o racismo se manifesta sem violência física, mas só quem passa pela experiência sente na pele as marcas profundas da dor. Um tempo atrás aconteceu uma situação comigo, onde eu fui levar os meus documentos, né, o meu currículo, portfólio, uma academia de dança muito conhecida. E aí eu estava me candidatando para ser professora de balé clássico. Aí ela ficou meio, procurando palavras. Aí ela falou assim, então, aparece daqui a alguns meses que eu vou estar refazendo o meu quadro de professores. E aí eu chamo, com certeza eu vou chamar você, vi que seu currículo é muito bom e tudo mais. Mas no momento, ela falou, infelizmente nós estamos sem vagas. E aí 2 semanas depois eu fiquei sabendo que a mesma proprietária da academia que falou pra mim que lá não tinha vaga, 2 semanas depois ela contratou uma professora branca
Eu conheci a professora, inclusive, nós tínhamos ali currículos parecidos, a mesma capacidade artística, e eu fiquei muito chocada. Experiência como a de Dalila acontece pelo menos uma vez para 56,10% da população que se declara negra no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Mas o racismo nem sempre se manifesta sem violência física. Os negros são as maiores vítimas de homicídios no Brasil. Segundo o Atlas da Violência, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas, o equivalente a 49.524 vítimas. A chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,5 vezes maior do que a de um jovem branco. 70% da população carcerária no Brasil é formada por jovens negros entre 18 e 29 anos de idade, um reflexo da desigualdade social e de leis que, segundo pesquisadores, têm origens em teorias racistas. É o que defende essa especialista em criminologia e racismo. Não é dada a possibilidade à população negra da presunção de inocência. Antes mesmo de você ser sentenciado, você já é tido como culpado pelo sistema de justiça. Embora o racismo esteja mais associado ao preconceito contra os negros, ele pode se manifestar contra qualquer raça ou etnia e, por ser crime, deve ser combatido. O racismo, ele é crime previsto na Lei 7716 de 89, com pena de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa. Ele é inafiançável e imprescritível. Ele é também uma violência contra uma pessoa negra, uma pessoa judia, uma pessoa indígena e uma pessoa cigana. Ele é um fenômeno conjuntural, ele é uma anomalia, uma patologia que demonstra um problema mental, intelectual e até de caráter. Negros também são a maioria entre os que morrem em decorrência de ações de agentes de segurança do Estado. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 74,5% das pessoas assassinadas em intervenção policial são pretas ou pardas. Com a questão na pauta mundial, com o movimento Vidas Negras Importam, o secretário de Estado de Igualdade Racial pontua as principais medidas elencadas no Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, lançado esta semana pelo governo do Maranhão, que tem 76% da população formada por negros. Temos trabalhado juntamente com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, né, esse debate entre a juventude quilombola e a polícia. Então já tivemos alguns encontros e através desses encontros, desses seminários feitos, dessas audiências, vão sair orientações para que se envie até a Assembleia Legislativa aquilo que for necessário para que tenha mudanças institucionalizadas. Precisamos avançar nessa área também, não é? São 7 horas e 36 minutos. A gente continua falando sobre direitos humanos, inclusive. Como parte da Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, o Ministério Público do Maranhão realiza um concurso de poesias entre alunos do ensino médio das escolas públicas estaduais. Sobre o assunto, eu converso agora com a promotora de Justiça do Ministério Público, Cristiane Lago, ela está conosco e vai falar para a gente sobre esse concurso. Ela, inclusive, aqui no Ministério Público, coordena o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, o CAOP, do Ministério Público. Promotora, bom dia. As inscrições estão abertas. Qual é o tema dessa redação? Esse tipo de atividade, de fato, alcança os jovens? Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Essa campanha é do Ministério Público em parceria com o Fórum Estadual de Políticas Públicas, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, e exatamente acontece na Semana Nacional e Estadual de Políticas sobre Drogas. Esse concurso, neste ano, em virtude da pandemia, é um concurso de poesia. Todos os anos nós trabalhamos, durante todo o ano, todos os meses, em escolas públicas do Estado do Maranhão, concurso de desenho de poesia. Em virtude da pandemia, nós vamos trabalhar esse ano somente a poesia, pela facilidade do encaminhamento via e-mail ao CAOP de Direitos Humanos do Ministério Público.
Pois então, esse trabalho é um trabalho de prevenção. O Ministério Público participa desse tripé da política pública sobre drogas, que é composto exatamente pela prevenção, pela atenção e reinserção social, tratamento e reinserção social. Nós, do Ministério Público, trabalhamos a parte de prevenção, sobretudo de forma efetiva, executando exatamente trabalhos de prevenção por meio dessa campanha de concursos nas escolas. O nome da campanha é Quem Escolhe o Seu Caminho? Você ou as drogas? Os alunos são convidados a refletir sobre essa temática, a pensar, a entender por que o envolvimento com a droga acontece, quais os malefícios das drogas no nosso organismo. Isso, Adalberto, nós resolvemos trabalhar nesse formato, isso já há uns 7 anos, em virtude das pesquisas na área, indicarem que os alunos, eles preferem pensar, refletir sobre o tema, tomar suas conclusões, do que receber aquelas notícias, aquelas ordens imediatas. O adolescente ele não aceita muito aquela mensagem, isso é comprovação científica, no sentido de não use drogas, mas quando ele é convidado a refletir, a pensar sobre os malefícios das drogas, sobre o seu organismo, as consequências para a sua saúde, as consequências para a sua família, para a sociedade, para o espaço onde ele está inserido, tem um impacto muito maior. E a nossa campanha do Ministério Público, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, é exatamente nesse sentido. Quem escolhe o seu caminho? Você ou as drogas? Os alunos vão pensar e vão escrever sobre o tema. E então, nós vamos fazer este ano uma live, no próximo dia 25, com uma psicóloga, que vai trazer orientações importantes sobre como os pais podem lidar com essa questão no ambiente familiar, como os professores podem tratar no ambiente familiar também esse tema, porque ainda existem muitas dúvidas nessa área, para onde encaminhar, onde vai receber atendimento, para que todos saibam onde funciona o CAPS-AD, onde funcionam os CAPs da sua cidade, para que seja feito o atendimento psicológico que muitos precisam. Na verdade, os dependentes químicos e os usuários de drogas, eles precisam, sobretudo, de apoio, de orientação para que deixem de usar, porque a droga não faz bem para a saúde, isso é fato, todos nós já sabemos. Portanto, a nossa campanha é exatamente nesse sentido, a campanha do Ministério Público do Estado do Maranhão, de provocar todos os anos de forma mais intensa, na Semana Nacional e Estadual de Prevenção às Drogas, que é exatamente essa semana que nós estamos, de 19 a 26. Como é que os dia alunos 26 podem... é o Dia Internacional de Políticas sobre Drogas, de Prevenção às Drogas. Pois não. Como é que os alunos podem fazer para se inscrever e qual é a premiação? Eu sei que a premiação é muito boa, vocês conseguiram inclusive uma parceria importante esse ano também, a premiação chama a atenção, claro que o tema é importante, mas é interessante valorizar a participação desse jovem, né? E como é que ele faz para se inscrever? São 5 escolas. Nós convidamos as escolas que estão tendo atividade não presencial. Nós temos uma escola do centro, uma da Coab, outra do Quatrac, uma da Cidade Operária 2 e outra do Anjo da Guarda. Procuramos ampliar para uma grande área da cidade, atingindo todas as áreas da cidade. A premiação são 3 notebooks. Os alunos premiados, as 3 melhores poesias, vão receber notebooks, que é uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que serão entregues, esses notebooks, no próximo dia 30, na próxima terça-feira, que é o último dia, então, desse trabalho, lá na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. As escolas participantes, essas 5 escolas, vão receber kits de livros de autores maranhenses, que vão ficar na biblioteca de cada escola à disposição de todos os alunos e professores. Então, nós convidamos todos os alunos que estão trabalhando em sala de aula, os professores que estão trabalhando esse tema, que participem. Ontem nós já recebemos, pelo e-mail do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, poesias que já estão inscritas, já estão participando. Hoje é o último dia, nós estamos aguardando as últimas poesias para que assim possamos fazer a seleção das 3 melhores. Quem vai escolher as 3 melhores é exatamente o Ministério Público, através de uma comissão que nós temos dentro do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos. E na quinta-feira, nós vamos divulgar o resultado. Quem são os alunos vencedores? Quem vão ter essa felicidade de receber um notebook nesse período que o notebook é muito mais importante do que antes, em virtude dessas relações virtuais mais intensas que nós precisamos manter nesse período de pandemia.
Verdade. Obrigado, promotora, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço. Muito obrigada. Conversamos aqui no Bom Dia Maranhão com a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado, Cristiane Lago, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos e também coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Importante essa campanha. O último dia de inscrição é hoje, portanto, depois a gente vai divulgar aqui no Bom Dia, sim, o nome dos alunos vencedores desse concurso de poesia, hein? São 7 horas e mais 42 minutos, 7h42, e a pergunta que eu te faço agora é: será que vai chover? Em São Luís, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, temperatura mínima 20, a máxima lá em cima 33 graus. Caxias, com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 20 graus, máxima de 30 graus na região dos Cocais, portanto em Caxias, tá bom? Mais 3 cidades no nosso mapa, a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, Balsas, Pinheiro e Colinas, em Balsas, na região sul, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Olha a temperatura mínima lá em Balsas, 16 graus, na madrugada, né? Agora a máxima, 33 graus, gente. Na Baixada Maranhense, Pinheiro, uns abraços aos amigos que nos acompanham na Baixada, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, mas uma chuva leve, mínima de 21, máxima de 30 graus. Colinas, bela cidade, parcialmente nublado o tempo hoje, em baixa probabilidade de chuva, então vai ficar mais abafado ainda aquela sensação que a gente chama de abafado, né? 17 graus a mínima, agora a máxima, 33 graus lá em cima. No próximo bloco tem o nosso John Coutrin, colunista de política, falando sobre a votação hoje no Senado da PEC que altera a data das eleições desse ano. Ontem foi o debate, a gente vai saber como é que foi. E a Assembleia Legislativa realiza hoje a primeira sessão presencial após a suspensão dessas atividades durante o período de pandemia. São 7h44, a gente volta já já. Vamos lá, são 7h47, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Um abraço ao pessoal que acompanha a gente nas nossas plataformas digitais. E na hora que eu ia chamar aqui, fechou, a gente vai abrir daqui a pouquinho e registrar o alô para você que aproveita, vai lá então, diz qual bairro que você está, qual é a cidade que você está acompanhando o nosso programa. A gente vai ter o prazer de registrar aqui já já, tá bom? A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza agora pela manhã a primeira sessão plenária presencial após o período de restrições das atividades da casa por conta aí da pandemia da Covid-19. Eduardo Ericeira está comigo ao vivo lá em frente à Assembleia. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente aqui em frente à Assembleia, do lado de fora ainda, a entrada ainda é bem restrita, isso por conta da pandemia, o vírus, ainda novos casos ainda sendo confirmados em todo o país. Então, mas presencialmente a Assembleia volta, claro, mantendo toda a segurança. A sessão será presidida pelo deputado presidente da casa, o deputado Otelino Neto. Aqui o acesso ainda é controlado, seguranças aqui da casa, da Assembleia Legislativa acompanham, inclusive todos utilizando máscara, protetores faciais, verificando as pessoas que estão entrando. O acesso permanece restrito. Apenas assessores, funcionários da casa, deputados, claro, parlamentares, devem entrar, ter acesso aqui ao prédio da Assembleia Legislativa no bairro do Coafuma. O acesso ao plenário será restrito também, as sessões contarão com o número mínimo de servidores necessários ao seu funcionamento. Os assentos dos deputados também serão ajustados para garantir o distanciamento entre os parlamentares. O retorno das atividades parlamentares de forma presencial foi regulamentado por uma resolução legislativa. De acordo com a resolução, os deputados que por questões de saúde ou pertencerem ao grupo de risco poderão participar das sessões de forma remota por meio de plataforma virtual. A gente acompanhou o que aconteceu dessa forma também, por exemplo, na Câmara Municipal de São Luís, na volta dos trabalhos na semana passada. O Legislativo Estadual funcionará provisoriamente com horário de expediente especial das 8 da manhã até as 14 horas, portanto até as 2 horas da tarde, com acesso às dependências restrito a deputados, servidores, estagiários e terceirizados imprescindíveis à manutenção dos serviços. Portanto, a segurança ainda está reforçada no acesso aqui, logo bem na porta. Logo no acesso aqui, antes mesmo de entrar no prédio aqui da Assembleia Legislativa, o acesso está restrito por conta de policiais militares, seguranças da casa controlando. Inclusive, a presença de jornalistas e da própria população que quiser vir acompanhar a sessão ainda não será permitida. Claro, isso é temporário, é provisório por conta da pandemia, mas a galeria
ela estará fechada, bem como o espaço aí onde os jornalistas podem ocupar para acompanhar as sessões que serão transmitidas, jornalistas, a população, quem quiser acompanhar, claro, ainda pelo canal do YouTube, na internet também, por meio de outras mídias sociais, exemplo do Instagram e Facebook, as pessoas poderão acompanhar ainda a sessão de forma remota. A gente volta com você desejando uma ótima terça-feira a todos. Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo. Já ia perguntar aí se ia funcionar ali o comitê de imprensa, mas não vai funcionar, portanto, os jornalistas vão ter que acompanhar pela TV, pela internet, no portal, essas informações e a sessão que vai acontecer, aquilo que vai ser deliberado por lá. Francisco Antônio em Caxias ligado com a gente, o Davidson Wallace está lá em Parauapebas e o Johnny Souza está em Pirapemas acompanhando a nossa programação pelas plataformas digitais. Agora a participação do nosso colunista, John Coutrin. John Coutrin está do meu lado, os trabalhos presenciais na Assembleia começam daqui a pouco, mas a nossa pauta aqui já está prontinha aqui, vamos ver se ele consegue zerar, né, John? É isso, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos lá, bom dia a todos. E, John, vamos falar sobre essa reunião ontem, aliás, essa sessão especial, né, de debate sobre o adiamento da eleição. A tendência é que hoje haja já a votação no Senado? Já, hoje mesmo, Adalberto, hoje a votação dessa PEC, né, proposta de emenda à Constituição. Ontem o relator dessa PEC, senador Everton, realizou uma sessão deliberativa, Adalberto, e conversou aí com o presidente do TSE, né, o ministro Barroso, vários infectologistas, inclusive da VIAP, né, ele que na explanação disse que se não adiar as eleições, né, é necessário adiar as eleições para que milhares de vidas sejam salvas. Aquele ex-secretário de Saúde de São Paulo, a gente lembra muito bem dele. Então, houve essas propostas, ou seja, definido o seguinte, Adalberto, que as eleições serão adiadas. No relatório, inclusive que nós temos aqui, o texto final, nós tivemos acesso aqui agora, esse texto será colocado em votação hoje. Diz o seguinte, Adalberto, né, que ficam estabelecidas em primeiro turno a data de 15 de novembro, né, segundo o relatório do Everton Rocha, senador Everton Rocha, e no segundo turno, 29 de novembro. Então, ele estabeleceu essas duas datas, será colocado em votação, mas já está pronto o texto. Primeiro turno, 15 de novembro, segundo turno, 29 de novembro. Ainda, Adalberto, ele diz o seguinte, né, entre 31 de agosto e 16 de setembro, escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações. Até 26 de setembro, partidos e coligações solicitam à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos, ou seja, todas as datas sendo mudadas, isso é importante destacar. E após 26 de setembro, o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Então, essas são as novas datas. Se isso for aprovado hoje, né, elas passarão a valer a partir de então como um novo calendário eleitoral. Importante dizer o seguinte, outro ponto destacado ontem nessa sessão do Alberto é que a possibilidade de voto facultativo, ou seja, que não haja punição para aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, comorbidade, ou seja, não sejam punidas por não irem votar. Isso é uma outra discussão em relação a isso. Nós temos, inclusive, aí alguns vídeos, né, do Alberto, com a fala do ministro Barroso. Ele se pronunciou, disse que essa questão de adiar as eleições é política do Congresso, mas ele sugeriu que é necessário nesse momento. Vamos ver. Vamos ver. Gostaria de dizer que tive muito prazer de estar aqui. Agradeço a iniciativa do senador Everton e a possibilidade desse debate construtivo em que se buscam consensos e em que as diferenças são tratadas com respeito e consideração pelas outras posições. É assim mesmo que eu acho que a vida deve ser vivida, e eu acho que esse foi um bom momento para nós produzirmos, se não um resultado de consenso, pelo menos um resultado legitimado pelo procedimento, que é o debate público em que as pessoas apresentam os seus argumentos e depois, se tiver que votar, votam. Aí, portanto, foi definida a questão do segundo turno. Ontem não havia ainda essa indefinição. O senador Everton chegou a comentar um assunto e a gente tem um vídeo também aqui do senador falando dessa reunião de ontem. Vamos ver. Logo, quando fui designado relator desta matéria, o procurei na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Reunimos os nossos consultores técnicos, tanto do tribunal quanto da casa, para que pudéssemos fazer esta maratona de quarta para cá, todo final de semana, reuniões importantíssimas que ajudaram na construção da possibilidade de darmos uma
um indicativo na questão da data. Então, o ministro Barroso colocou totalmente à disposição. Eu sou testemunha de que ele estava com a agenda cheia na tarde desta segunda-feira, pediu que cancelasse tudo e colocou como prioridade estar presencialmente aqui no Senado em respeito a essa casa, ao Congresso Nacional e, claro, ao tema que é de fundamental importância, até porque qualquer decisão, inclusive não tomá-la, tem que ser essa semana, até para darmos segurança política e jurídica aos pretensos candidatos que irão disputar o pleito de 2020. Amanhã a gente fala mais sobre o assunto, já que está prevista para hoje, portanto, essa votação. Foi fundamental essa discussão, esse debate. Eu lembro que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando vai tratar de algum tema que seja polêmico, que haja alguma divergência, faz aquelas sessões especiais, né, para tratar, chama posições diferentes, para que exatamente a partir desse debate se tenha um resultado significativo, né, e que os próprios magistrados possam que os ministros possam então ter dados técnicos, mas também que a sociedade participe, já que é transmitido inclusive ao vivo esse tipo de debate, né? Então essa discussão ontem foi extremamente importante, né, João? É isso, Adalberto. É importante destacar o seguinte, que nessa PEC vai ser, digamos assim, uma espécie de brecha, né, porque o cenário pode mudar, né, Adalberto? A gente não sabe do que vai acontecer daqui para frente, vai que essa pandemia se agrave. Então deve ficar uma brecha lá para até a alteração de uma outra data, não é? Colocar uma outra data mais na frente, a depender do que ocorrerá daqui para frente. A priori, né, 15 de novembro está estabelecido, no relatório 29 de novembro, mas alguns senadores querem 6 de dezembro. Então isso aí pode ser mudado ainda, né, no texto do senador Everton, que vai ser colocado para votação hoje. E claro, além dessa brecha aí para mais na frente, uma possibilidade de novas alterações aí, para não ter que votar uma outra PEC de novo, porque precisa de aprovação no Senado, na Câmara, 3/5 dos votos. João, para encerrar, a gente tem aqui, como é que foi a reação aí do PCdoB em relação àquela decisão do Jefferson Portela de apoiar o Madeira para prefeito de São Luís? Isso no primeiro momento gerou até um desconforto, mas foi amenizado, Adalberto, porque o Jefferson, né, conversou com o próprio governador Flávio, conversou com a direção do PCdoB, e colocou ali na mesa que uma relação muito boa, né, com o Madeira, né, de hoje, aliás, com a família do Carlos Madeira, ex-juiz federal. Então o PCdoB deu uma licença para ele, liberou para que ele pudesse, portanto, aí, apoiar o Carlos Madeira, que o Solidariedade, partido do Madeira, é da base do governador Flávio Dino, ou seja, não vai haver nenhum tipo de problema em relação ao partido. Okay. Enquanto isso, o Márcio diz que o PCdoB segue firme e forte aí com a candidatura do Rubens Pereira Júnior, que recebeu ontem o apoio do PMB, Partido da Mulher Brasileira. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia, com a gente nesta terça-feira. Olha, gente, Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal 610. Lembrando que amanhã a gente está de volta aqui depois do Bandeira 2. Amanhã, inclusive, vamos falar de um tema extremamente interessante. Iniciativas que estão surgindo aí, fundamentais, importantes, para se preocupar de forma coletiva, inclusive, com o outro nesse período de pandemia. Existem projetos extremamente importantes que podem ser utilizados, replicados aí em espaços públicos, e amanhã a gente vai falar, inclusive, de um instituto aqui, de uma ONG que está trabalhando nessa direção. A gente conversa sobre o assunto em detalhes e mostra uma reportagem para você sobre o assunto amanhã, tá bom? A gente se encontra, então, depois do Bandeira 2 aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Obrigado a você de todo o estado acompanhando a nossa programação. Fique com Deus, amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.